Queridos amigos, estamos aqui reunidos para mais um episódio da série O Consolador. Marcelo Orsini e eu, a convite do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila, estamos estudando este livro de mesmo nome, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, que reúne perguntas que foram feitas ao Espírito de Emmanuel. Já estamos na segunda temporada, estudando questões ligadas à filosofia. E no episódio de hoje, vamos ver temas sobre cultura e personalidade. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Otávio, queridos irmãos, queridas irmãs. Vamos já para a nossa primeira pergunta, que é a 211. Otávio, como compreender a noção de personalidade? Emmanuel vai nos explicar o seguinte: a compreensão da personalidade no mundo vem sendo muito desviada de seus legítimos valores pelos espíritos excêntricos, altamente preocupados em se destacarem no vasto mundo das letras. Então é interessante que em 1940, Emmanuel já estava destacando que essa noção de personalidade vinha sendo distorcida por muitos espíritos excêntricos que estavam ali mais preocupados com destaque pessoal, coisa que quase um século após parece que está cada dia mais agravado, né? E o espírito de Emmanuel continua. Entendem muitos que ter personalidade é possuir espírito de rebeldia e de contradição, na palavra sempre pronta a criticar os outros, no esquecimento de sua própria situação. De novo, parece que ele está falando de uma cena do presente, né, de 2023. Então, aqui ele destaca essa questão da rebeldia, né? Muitas vezes as pessoas querem ser do contra, sem fundamentar, mas apenas para se destacar, né, para falar que tem uma personalidade forte, etc. E quase sempre resvalam para o campo da crítica. E a gente sabe o quanto é fácil criticar, né, destruir. O difícil é construir, edificar, plantar, cultivar, né? Criticar os outros é a coisa mais fácil do mundo, né? E Jesus, há 2000 anos, já nos dizia para não ficar olhando para o cisco no olho do vizinho, né? Para concentrar nas traves que estão nos nossos próprios olhos. Continua o benfeitor Emmanuel. Outros entendem que o homem de personalidade deve sair mundo afora, buscando posições de notoriedade em falsos triunfos, porquanto exigem o ouvido pleno dos mais sagrados deveres do coração. Então, aqui, de novo, ele fala assim, que as pessoas, para buscarem esse destaque da sua personalidade, muitas vezes buscam no campo da fama, né? Todo mundo quer ter os seus 15 minutos de fama, ao invés de buscar um mergulho íntimo em sua essência, buscando a reforma íntima, o autoconhecimento, vão para outras estradas, né, no ramo que acaba muitas vezes descambando para os excessos, né? Ou excesso de trabalho, ou descambando para o campo das drogas, enfim. São advertências que Emmanuel está nos fazendo. E aí ele conclui dizendo o seguinte: poucos se lembram dos bens da humildade e da renúncia para a verdadeira edificação pessoal do homem. Porque para a esfera da espiritualidade pura, a conquista da iluminação íntima vale tudo, considerando que todas as expressões da personalidade prejudicial e inquieta do homem terrestre passarão com o tempo, quando a morte implacável houver descerrado a visão real da criatura. Então, aqui ele está sintetizando, para terminar, que enquanto nós buscamos enaltecer a nossa personalidade no mundo exterior, para o espírito imortal que somos,
a reforma íntima e o mergulho no autoconhecimento vale tudo. E a fama, o poder, o dinheiro, os bens materiais, isso não vale praticamente nada, senão para serem usados como ferramentas evolutivas. Então, é um convite muito interessante, e ele fala assim que a busca da visão real, né? Nos lembramos do cego de Jericó, quando pede a Jesus para ver. Então, é como se nós estivéssemos todos cegos, né? Neste campo aí da busca de um destaque personalista. Agora, na questão 212, Marcelo, foi perguntado para Emmanuel o seguinte: o homem sem grandes possibilidades intelectuais é sempre um homem medíocre? Emmanuel nos esclarece que o conceito de mediocridade se modifica no plano de nossas conquistas universalistas, depois das transições da morte. Aí no mundo, ou seja, no nosso mundo terreno, costumais entronizar, ou seja, exaltar, o escritor que enganou o público, o político que ultrajou o direito, o capitalista que se enriqueceu sem escrúpulos de consciência, colocados na galeria dos homens superiores, ou seja, aqueles que contradizem a lei, a cultura, a ética, a ordem, costumam ser enaltecidos, não é? Então Emmanuel prossegue, exaltando-lhes os méritos individuais, com extravagâncias louvaminheiras, ou seja, adulatórias. Muito falais em mediocridade, em rebanho, em rotina, em personalidade superior. Ou seja, Emmanuel buscando adjetivos que são utilizados justamente para enaltecer essas personalidades que tentam se destacar, contradizendo a ordem e os bons costumes, a boa moral. Ele prossegue. Para nós, ou seja, para os espíritos, né, para os espíritos ligados aos planos superiores da vida, a virtude da resignação dos pais de família, criteriosos e abnegados, no extenso rebanho de atividades rotineiras da existência terrestre, não se compara em grandeza com os dotes de espírito do intelectual que gesticula desesperado de uma tribuna, sem qualquer edificação séria, ou que se emaranha em confusões palavrosas na esfera literária, sem a preocupação sincera de aprender com os exemplos da vida. Notemos aí o que está sendo destacado, né? Que para a espiritualidade superior, para aqueles que estão alinhados com os princípios crísticos, o trabalho resignado de pais de família, criteriosos, abnegados, trabalhadores, cumprindo as suas funções, as suas atividades rotineiras, cumprindo as suas responsabilidades, tem muito mais grandeza do que essas iniciativas de intelectuais fazendo grandes discursos ou criando choques de pensamento intelectuais, trazendo novidades para muitas vezes almejarem se transformar em ídolos das massas, mas, como dizem os espíritos aqui, né, como disse o Emmanuel, não trazem uma edificação séria. Ele está dizendo a respeito das questões morais do espírito, sem uma preocupação com os exemplos do que seja positivo para uma vida superior. Emmanuel continua, o trabalhador que passa a vida inteira trabalhando ao sol, no amanho da terra, ou seja, na preparação da terra, fabricando o pão saboroso da vida, tem mais valor para Deus que os artistas de inteligência viciada, que outra coisa não fazem senão perturbar a marcha divina de suas leis. Então, muitas vezes as pessoas tentando arrebanhar a atenção para si próprias e criando situações onde elas se destacam pelo ineditismo, ou, né, por esses choques culturais, elas muitas vezes estão perturbando o caminho natural
que a humanidade, né, aquela civilização, aquele grupo deveria estar seguindo se não houvesse esses agentes perturbadores. Emmanuel então conclui: vede, portanto, que a expressão de intelectualidade vale muito, mas não pode prescindir dos valores do sentimento em sua essência sublime, compreendendo-se afinal que o homem medíocre, entre aspas, não é o trabalhador das lides terrestres, amoroso de suas realizações do lar e do sagrado cumprimento de seus deveres, sobre cuja abnegação erigiu-se a organização maravilhosa do patrimônio mundano. Então, esse homem que cumpre os seus deveres na sua simplicidade, ele jamais será considerado medíocre para a espiritualidade superior. Por isso é muito importante que nós compreendamos essa mediocridade, porque muitos programas televisivos, muitos livros publicados, tendem a nos levar esses conceitos, valorizando aquilo que, na verdade, não tem nenhum valor para o patrimônio da vida, apenas para provocar esses tais choques culturais. Aí, Otávio, devolvo para você responder a questão 213. Devemos acalentar a preocupação de adquirir os elementos do chamado magnetismo pessoal? Vamos, antes de ver a resposta de Emmanuel, entender a pergunta. No caso aqui, esse magnetismo pessoal, estão se referindo àquelas pessoas que atraem, né, que quase nos hipnotizam com seu carisma, com a sua simpatia. Então, Emmanuel vai explicar o seguinte: essa preocupação é muito nobre, mas ninguém supõe a realizá-la tão só com a experiência da leitura de livros pertinentes ao assunto. Então, ele está falando que é nobre nós nos preocuparmos em adquirir esses elementos de magnetismo pessoal. Mas ele está dizendo que nós não vamos desenvolver esse magnetismo pessoal meramente estudando livros e buscando recursos intelectuais. Ele continua: não são poucos os que buscam essa literatura, desejosos de fórmulas mágicas no caminho do menor esforço. É como se a gente quisesse ler um livro, né, e já sair por aí cheios de magnetismo pessoal, no caso. Todavia, o que é indispensável salientar é que nenhum estudioso pode conquistar simpatia sem que haja transformado o coração em manancial de bondade espontânea e sincera. Então, agora ele entrou no verdadeiro caminho, né? Que é desenvolver uma bondade em nosso coração que seja espontânea e sincera. Então, ele está adjetivando essa bondade. Não é que a gente vai fingir que somos bonzinhos. Existe uma diferença grande entre ser bonzinho e ser bondoso. Então, aqui não se trata de querer agradar os outros, mas sim de querer ser útil, ser verdadeiro, ser espontâneo. Na vida não basta saber, é imprescindível compreender. Os livros ensinam, mas só o esforço próprio aperfeiçoa a alma para a grande e abençoada compreensão. Ele nos faz aqui um convite a gente compreender melhor as outras pessoas, né? A gente anda muito intolerante, muito críticos, muito melindrável, né? Qualquer coisinha a gente já fica chateado, magoado. Então, ele está nos convidando a compreender mais o outro. Esquecei a conquista fácil, a operação mecânica, injustificáveis nas edificações espirituais, e volvei a atenção e o pensamento para o vosso próprio mundo interior. Muita coisa aí se tem a fazer, e nesse bom trabalho, a alma se ilumina naturalmente, aclarando o caminho de seus irmãos.
mais uma vez, Emmanuel está nos lembrando que o caminho da iluminação é para dentro de nós e não exterior. E aí, certa feita, vimos a Glória Menezes fazer uma entrevista e ela estava contando que ela tinha ido até Chico Xavier e só dela mencionar o nome de Chico Xavier, que não estava presente, ela se emocionou, começou a chorar do nada, falando que não sabia explicar que ela estava emocionada. Então, isso é um pequeno exemplo do magnetismo pessoal de Chico Xavier, que com a sua bondade espontânea e sincera, uma pessoa que estava lá, longe dele, só mencionando o nome dele, que tinha estado com ele, entre aspas, do nada, se emociona e começa a chorar. Por quê? Esse é o verdadeiro magnetismo pessoal. Aquele que não é adquirido com livros, com leituras, com cursos. Não tem a faculdade do magnetismo. Ele é adquirido com o desenvolvimento das virtudes, né? A bondade, a caridade, a humildade, etc. Prosseguindo, Marcelo, na questão 214, foi indagado a Emmanuel como interpretar os impulsos daqueles que acreditam na influência dos chamados talismãs da felicidade pessoal. São, digamos, objetos até comuns na nossa cultura, no Brasil, não é? E muitas vezes nós fomos criados desde pequenos com essa ideia de que objetos podem nos trazer sorte, felicidade, né? A gente ouve a moeda da sorte, aquela medalhinha, aquela roupa que eu coloco para me dar sorte, não é isso? Emmanuel diz assim: criaturas há que, para manter sua energia espiritual sempre ativa, precisam concentrar a atenção em algum objeto tangível, visando os estados sugestivos indispensáveis às suas realizações, como esses crentes, que não prescindem de imagens e símbolos materiais para admitir a eficácia de suas preces. Então são aquelas religiões que incentivam, e também as pessoas que gostam e adotam o uso de imagens, de amuletos, de talismãs. Nós devemos recordar o primeiro mandamento mosaico, quando lá está escrito que é para não se adorar imagens. E, na verdade, existe naturalmente toda uma história, uma questão até mitológica com o envolvimento da igreja com as suas imagens, porque houve ali uma disputa no passado com os deuses pagãos, que eram todos mostrados também em imagens, né? Em esculturas. Então a igreja entrou com as suas para poder ganhar espaço nos seus templos. Assim lemos a respeito, porque iniciou-se, né, essa questão da adoração de imagens. Mas Emmanuel está salientando aqui que elas não são necessárias para a eficácia de suas preces. E isso no Espiritismo nós sempre ouvimos e repetimos. Por isso as casas espíritas não possuem imagens, não possuem retratos de pessoas, de personalidades, porque o que se pretende fazer é desenvolver um sentimento de religiosidade que prescinde desses objetos materiais, né, materializados. Então Emmanuel prossegue: ficam certos, porém, de que o talismã da felicidade pessoal definitiva se constitui de um bom coração, sempre afeito à harmonia, à humildade e ao amor, no integral cumprimento dos desígnios de Deus. Então, assim como o Otávio disse antes que o magnetismo pessoal ele vem da bondade, como ele ilustrou com o caso da lembrança da Glória Menezes a respeito do Chico Xavier, como que só de pensar nele já se sentia, né, aquela boa vibração por estar
levando à mente a imagem de um homem bondoso, um homem caridoso. Então aqui, Emmanuel está nos alertando que o nosso verdadeiro talismã deve ser esse, a nossa felicidade pessoal, ou seja, um coração, quando está ligado à harmonia, à humildade, ao amor, no cumprimento do serviço ao próximo, aí sim, nós vamos conquistar a felicidade em qualquer situação, sejamos ricos, pobres, feios, bonitos, seja lá qual for a nossa raça. Tudo isso virá à tona naturalmente, independente de nós usarmos ou não objetos ditos para a nossa sorte. Aí vem a questão 215, Otávio. Os chamados homens de sorte são guiados pelos espíritos amigos? Emmanuel responde o seguinte: aquilo que convencionastes apelidar sorte, entre aspas, representa uma situação natural no mapa de serviços do espírito reencarnado, sem que haja necessidade de admitirdes a intervenção do plano invisível na execução das experiências pessoais. Então, é muito interessante essa primeira parte da resposta, porque ele está dizendo que todos nós trazemos um mapa reencarnatório, já com algumas questões traçadas, né? Muitas vezes ligadas a com quem vamos nos casar, que tipo de profissão teremos, se estaremos num berço de ouro ou num lar humilde, enfim. E que não necessariamente isso vai demandar a interferência dos espíritos, porque isso já estava planejado antes. Mas aí ele continua falando assim: a sorte é também uma prova de responsabilidade no mecanismo da vida, exigindo muita compreensão da criatura que a recebe, no que se refere à misericórdia divina, a fim de não desbaratar o patrimônio de possibilidades sagradas que lhe foi conferido. Então, aqui tem dois aspectos interessantes para a gente comentar. Primeiro é o seguinte: o que é sorte? Será que ser rico é sorte? Pode ser, a depender do que fizermos com a riqueza. Então, ele fala: cuidado para compreender bem estas circunstâncias de sorte e não desbaratar, ou seja, não desperdiçar, não enterrar os talentos, para usar a parábola de Jesus, porque aí nos comprometeremos no plano da justiça divina. Então, a pessoa que nasce muito bonita, o corpo muito lindo, o rosto maravilhoso, isso é sorte? Por um lado, sim, mas por outro, pode ser uma prova difícil, né? No campo ainda, muitas vezes a mulher muito bonita, ela não tem sossego, né? Ela sai na rua, a cada 2 passos, alguém está ali incomodando, importunando. Então, esse conceito de sorte, de azar, ser muito rico, ser muito pobre, ser muito bonito, ser feio, ser, né, cheio de oportunidades, ter uma vida mais restrita, na verdade, isso tudo já está planilhado como regras gerais de uma reencarnação, e não é isso que é o mais importante. O mais importante é como nós passaremos por essas circunstâncias de sorte, ou no popular, de azar, né? Ah, a pessoa é muito feinha, muito pobre, nossa, que azarado. Não, às vezes o espírito pediu estas condições como uma prova, por exemplo, e nos lembramos, para ilustrar isso, quando o irmão Ricardo, no livro Nosso Lar, ele já estava reencarnado, ele seria de novo o marido de Dona Laura, ele é levado à colônia Nosso Lar, porque estava havendo um culto, porque Dona Laura iria reencarnar, e para nossa surpresa, irmão Ricardo, quando os filhos perguntam: papai, o que a gente pode fazer aqui para te ajudar, né?
Aí, irmão Ricardo pede aos filhos o quê? Peçam a Jesus que eu nunca tenha facilidades na terra, que eu só tenha dificuldades. Para a gente parece um absurdo, né? Como é que alguém pode pedir dificuldade, pedir para os filhos orarem a Deus, para pedir só dificuldade para ele? Mas é exatamente porque ele entendeu essa questão aqui que Emmanuel está nos explicando neste item 215. Na pergunta 216, Marcelo, foi indagado a Emmanuel o seguinte: o amor próprio, o brio, o caráter, a honra, são atitudes que a sociedade humana reclama da personalidade. Como proceder em tal caso, quando os fatos colidem com os nossos conhecimentos evangélicos? Pois é, né, Otávio? Na defesa da honra, quantos morreram, né, ou mataram nos antigos duelos, ou até hoje promovem discussões, brigas, sentem-se ofendidos, né, quando diz que foi maculado no seu caráter, no seu brio, eu sou um homem de brio. Então, pressupõe aí um certo tipo de atitude para marcar essa personalidade. Aí Emmanuel vem e traz uma luz sobre esse assunto. O círculo social exige semelhantes atitudes da personalidade, contudo, essa mesma sociedade ainda não soube entendê-las, senão pela pauta de suas convenções, quando o amor próprio, o brio, o caráter e a honra deveriam ser traços do aperfeiçoamento espiritual e nunca demonstrações de egoísmo, de vaidade e de orgulho, que mais das vezes o são. Quando nós usamos em defesa própria, é justamente querendo nos colocar num patamar acima, numa espécie de cúpula de proteção, onde nós não podemos ser feridos nesses quesitos aí, no nosso brio, na nossa honra, não é isso? Então Emmanuel prossegue dizendo o seguinte: quando o homem se cristianizar, compreendendo essas posições morais no seu verdadeiro prisma, não mais se verificará qualquer colisão entre os acontecimentos da existência comum e os seus conhecimentos do Evangelho, porquanto o seu esforço será sempre o da cooperação sincera a favor do reerguimento e da elevação espiritual dos semelhantes. Então, Emmanuel traz aí uma mudança de perspectiva. Quando ele coloca que você ter honra, ter caráter, brio, amor próprio, é você se preparar para cuidar melhor do semelhante. Você cuida de si mesmo, elevando-se moral e espiritualmente, preparando-se para ser um grande servo do Senhor. Não é o servo do Senhor da convenção dogmática das igrejas, não. É o servo do Senhor, aquele que trabalha conscientemente em favor do próximo em todas as situações, devido à sua falta de vaidade, de orgulho, de egoísmo, porque ele já entendeu que o caminho da humildade que o leva até o próximo, esse é que vai dar a verdadeira conquista para o amor próprio, para o brio, para o caráter e para a honra verdadeiras, não é? Então agora, Otávio, vamos à última pergunta deste episódio, a 217. Qual o modo mais fácil de levar a efeito a vigilância pessoal para evitar a queda em tentações? Uma pergunta fundamental, e nos chamou a atenção a pergunta falar qual o modo mais fácil. A gente está sempre querendo facilidades, né? E Emmanuel responde assim: a maneira mais simples. Então notem que ele muda. Ele não fala que é fácil, ele fala que é simples. Tem uma diferença muito grande entre ser simples e ser fácil. Ele vai nos dar um caminho simples, ou seja, não é complicado, não tem que reinventar a roda, ficar buscando complexidade. Mas ele não fala que é fácil. Ele diz:
A maneira mais simples é a de cada um estabelecer um tribunal de autocrítica, em consciência própria, procedendo para com outrem na mesma conduta de retidão que deseja da ação alheia para consigo próprio. Então, Emmanuel aqui nada mais fez do que nos repetir a regra de ouro que Jesus já nos ensinou, né? Não faça com o outro aquilo que você não quer que o outro lhe faça. E faça com o outro aquilo que você gostaria que lhe fizessem, né? Vejamos que não é nada complexo, né? É uma regra de moralidade simples, mas que para a nossa condição de espíritos imperfeitos ainda não é fácil, nem natural, nem espontâneo. Por isso que Emmanuel também vai nos dizer que a disciplina antecede a espontaneidade. Mas nós vamos treinando, vamos nos capacitando para que essa regra de conduta, com a nossa vivência, as reencarnações sucessivas, vá se tornando natural, né, e da nossa essência íntima. Com isso, terminamos mais um episódio e nos encontramos em breve. Paz e alegria.